Olá, vamos dar continuidade a esse assunto tão importante que é o compliance no serviço público, no módulo 2, que é a parte de legislação aplicada ao compliance. Bom, falando agora sobre o programa de integridade. Vamos lá. Esse programa de integridade, ele está lá descrito no decreto número 11.529 de 2023, onde ele traz vários pontos importantes. Dentre eles, eu trouxe alguns aqui para a gente conversar, que é a gestão de programas de integridade. Ao receber recursos financeiros federais, a Secretaria Estadual de Segurança Pública de algum estado deve implementar esse recurso e monitorar programas de integridade para evitar fraudes na aplicação das verbas. Então, quando eu falo nessa gestão desse programa de integridade, a Secretaria de Segurança deve ter uma equipe que vai ter a função de implementar e monitorar como os programas, como esses recursos estão sendo aplicados. E isso visa evitar fraudes na aplicação das verbas. Se eu consigo tratar o problema antes de ele trazer grandes repercussões, eu consigo mitigar e trazer uma boa gestão para a minha atividade. Os objetivos do CITAI, que é o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação. Os objetivos é coordenar e articular as atividades relativas à integridade, à transparência e ao acesso à informação. Segundo objetivo é estabelecer os padrões para as práticas e as medidas de integridade, transparência e acesso à informação. E no terceiro objetivo é aumentar a simetria de informações e dados nas relações entre a administração pública federal e a sociedade. Esses objetivos, ele é fundamental para o nosso processo de aplicação desses recursos. Bom, se eu consigo coordenar e articular as atividades, se eu consigo estabelecer padrões para as práticas e se eu consigo aumentar a simetria dessas informações e dados, isso vem trazer para mim o quê? Uma garantia, vem trazer para mim uma preocupação em esses recursos serem aplicados de forma efetiva, de forma que a sociedade receberá isso de forma mais objetiva, a sociedade vai conseguir enxergar realmente como esse recurso está sendo útil para a sociedade. Bom, temos ainda o controle social sobre as transferências. Os detalhes do repasse, eles devem ser divulgados automaticamente em portais oficiais, sem que o cidadão precise solicitar essa informação. Então, eu, como gestor, tenho que ter essa preocupação em divulgar esses recursos, como eles vieram, como esses recursos estão sendo aplicados dentro da minha gestão, porque isso é o chamado controle social dessas transferências. Eu não preciso que a população, algum representante da população, venha até a gestão pública e pergunte: esse recurso foi aplicado como? Não precisa essa informação, não precisa essa solicitação. Eu, como gestor, tenho que ter essa preocupação de fazer essa divulgação. Ter um controle social sobre essas transferências ainda me traz o seguinte: as organizações da sociedade civil e conselhos estaduais de segurança podem acompanhar, pelo portal da transparência, quanto cada município recebeu do Fundo Nacional de Segurança Pública, por exemplo, e fiscalizar como esses valores estão sendo efetivamente aplicados. Eu quero ver como esse recurso está sendo aplicado. Vou lá no portal da transparência, verifico o valor que foi repassado e verifico como o município, como o estado aplicou esse recurso por exemplo, na segurança pública. Temos ainda informações detalhadas e abertas. Um cidadão ele pode acessar lá o portal da transparência e verificar data, valor do repasse,
o recurso do Fundo a Fundo Nacional de Segurança Pública para determinado estado, município, em quais licitações, contratos e aqueles recursos que foram utilizados, como já comentamos. E a transparência passiva, que é o quê? O cidadão, ele pede uma informação sobre o destino daquele recurso. Ele foi lá no portal da transparência, pode ser que estava lá já divulgado, mas ele não conseguiu encontrar essa informação. Então ele tem o direito de ir saber, solicitar a informação de como aquele recurso foi aplicado, em qual projeto de segurança pública ele foi aplicado. Então ele tem esse direito de ir lá e verificar como esse recurso foi aplicado. Então isso é uma garantia prevista através dessa transparência passiva. Bom, temos ainda algumas sanções e publicidade para empresas e entidades impedidas. Um exemplo: se uma empresa fornecedora de equipamentos de segurança foi sancionada por fraude em projetos financiados via o Fundo a Fundo, seu nome aparecerá lá no portal, impedindo que ele participe de novas licitações ou receba recursos futuros desse transpasse fundo a fundo, porque recebeu alguma punição proveniente de algum processo que participou em outro momento que trouxe prejuízo para o serviço público. Compete às unidades setoriais do CITAI propor ações e medidas no âmbito do órgão ou da entidade, a partir das informações e dos dados relacionados com a gestão do programa de integridade. Também compete a ele reportar ao órgão central as situações que comprometam o programa de integridade e adotar as medidas necessárias para a sua remediação. Ou seja, verificado que encontrou um problema, a equipe verificou que aconteceu o que era inesperado, de ter um desvio, de ter algum problema com esse recurso público. Então, compete ao CITAI propor ações e medidas para que isso seja solucionado e reportar isso ao órgão central. Ou seja, eu tenho que detectar, tenho que propor medidas para solucionar esse problema, mas isso só não basta. Eu tenho que reportar essa informação que foi constatada como uma irregularidade. Agora eu trago para vocês um outro tópico, que é o acesso à informação. Tópico bastante importante dentro desse contexto que estamos trabalhando. Está descrito no Decreto 11.529, de 2023, e fala sobre a transparência na aplicação de recursos. A população ela pode exigir essas informações detalhadas, como cronograma de execução, valores gastos, licitações realizadas e contratos celebrados com os recursos dessas transferências. Ou seja, eu como gestor daquele recurso, eu tenho que ter uma preocupação em montar um cronograma, criar evidências que venha ser utilizadas posteriormente como uma forma de transparência. Recebi o recurso, crio um cronograma de execução, crio lá etapas, crio um 5W2H, que são programas de eu fazer um plano de ação, quem está responsável por fazer, quando vai entregar o resultado. Então, isso são informações, são estratégias que vão trazer uma garantia para o gestor daquele recurso. Fazer uma divulgação de forma proativa de informações e repasse dos recursos. No portal do governo estadual, por exemplo, deve estar lá disponível o valor total disponível do governo federal para a segurança pública ou para outra área do governo, o nome, CNPJ das empresas contratadas para o fornecimento, por exemplo, de uniformes, de viaturas, de equipamentos ou de outros itens necessários para o governo, entre outros recursos, outros repasses fundo a fundo. Trazendo essa informação, nós temos o acesso, o direito, né, do acesso gratuito à informação, que é a população
pode exigir essas informações detalhadas, esses valores, como já citamos, e esse acesso ele é gratuito. Ele está lá disponível para a sociedade. Eu não posso exigir da sociedade nenhum valor em troca dessa informação, porque são informações, como falamos anteriormente, que são tópicos e que são itens que eu, como gestor, devo divulgar. Essa divulgação proativa, né, dessas informações de repasse, ele diz o seguinte, que qualquer interessado pode apresentar um pedido de informação, né, um pedido à informação, aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, ou seja, qualquer forma que está previsto como forma legítima de solicitar essa informação, isto é, direito da sociedade. Bom, agora eu trago para vocês a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Essa lei é recentemente publicada em 2021, que fala aí sobre a Lei 14.133, que tem o seu âmbito de aplicação. Ela estabelece normas gerais de licitações e contratos para a administração pública e abrange, dentro lá dos seus tópicos, os fundos especiais e as demais entidades controladas diretamente ou indiretamente pela administração pública. Ou seja, se eu sou controlado por órgãos externos à minha instituição, eu tenho que aplicar, dentro do âmbito da administração pública, por exemplo, a Lei 14.133. Os princípios e culturas de integridade. Obrigatoriamente, eu tenho que seguir esses princípios na execução dos recursos. Desde a elaboração de editais, contratação de fornecedores e serviços, até a comunicação dos atos à sociedade, garantindo uma integridade em todas as etapas. Então, como já passamos em slides anteriores, nós temos que ter essa política de criar evidências, criar estratégias para que isso venha a ser transparente, para que as minhas ações estejam de forma ética e com compromisso. Bom, ainda dentro dessa legislação, nós temos a segregação de funções e responsabilidades. Não pode ser controlado e executado pela mesma pessoa. Ou seja, se eu executo uma atividade e eu mesmo controlo a minha atividade, é possível que, durante o meu processo de execução, eu esqueça ou passou desapercebido. Um exemplo, um servidor elabora um termo de referência, o outro conduz o processo licitatório e o outro vai homologar o resultado. Ou seja, trazendo o exemplo do meu dia a dia, por exemplo, se eu preparo uma aula e não faço uma revisão ou peço para outra pessoa revisar o material, pode acontecer de, durante a preparação, ter alguns erros, algumas situações que eu não queria, mas aconteceu. Por quê? Muitas vezes, ao meu ver, está correto, mas quando eu peço uma segunda opinião, isso é de forma mais assertiva, para que a comunicação ela chegue de forma objetiva ao cliente final. Então, nessa situação é a mesma coisa. Então, eu segregar funções, ela é fundamental. Sabemos que muitas vezes, pela redução de efetivo, pela redução em folha de pagamento, muitas vezes uma pessoa faz várias funções, mas conforme a legislação, o correto é que a pessoa que faz o processo, conduz o processo, outro elabora o termo de referência, o outro homologa o resultado para que tenhamos uma confiabilidade no processo. Temos também um planejamento como pilar do compliance. Antes de licitar, por exemplo, a compra de viaturas, deve-se justificar a necessidade dessa compra de viatura. Estimar qual que é o quantitativo com base em dados oficiais e definir quais são os critérios e objetivos que, assim, eu tenho que ter dentro desse processo. Temos aí o seguinte, as transparências e publicidades. Todas as etapas e contratações, editais, atas e contratos
e pagamentos têm que ser transparente e ter publicidade. Ou seja, como em outras legislações já comentamos aqui, a transparência ela sempre está presente. Não seria assim diferente na Lei de Licitações e Contratos. Por quê? Isso rege a nossa conduta. Está previsto dentro da nossa integridade, da nossa atividade, e é um dos conceitos primordiais do compliance. A probidade e controle de riscos. Admitir somente empresas idôneas, exigir a documentação, verificação de antecedentes de fornecedores, registrar motivos das decisões administrativas que foram tomadas. E isso visa o quê? Mitigar riscos de fraude e corrupção no emprego dos recursos de segurança. Observa que as legislações, elas têm uma preocupação em sempre eu estar presente o controle de risco. Porque o controle de risco, ele é uma forma que a administração pública ou até mesmo a administração privada, o setor privado, prevê possíveis problemas no meu processo. Então, é fundamental que o gestor conheça o processo de controle de riscos. Agora eu trago para vocês a lei de improbidade administrativa, uma lei bastante conhecida por vocês, que está prevista lá na Lei 8.429 de 1992. Ela traz uma responsabilidade, que é o quê? Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta e indireta ou fundacional, serão punidos na forma desta lei. Então, a lei, ela traz essa responsabilidade. Eu, como servidor público ou não, mas que estou utilizando recursos que vêm provenientes do governo, provenientes de repasses, eu tenho que ter essa preocupação. E estou sujeito a essas responsabilidades. Condutas dolosas ou tipificadas na lei. Por exemplo, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Então, eu estou dentro da minha atividade, dentro do meu serviço público, tenho a chance, tenho a possibilidade ali de ter um enriquecimento ilícito através, por exemplo, de propina. Isso é previsto na lei como uma das condutas dolosas que eu posso praticar contra o serviço público. Prejuízo ao erário. Então eu vou lá, aceito um preço acima do mercado, e aí, acima desse preço, eu vou estar trazendo um prejuízo para a instituição pública. Posso ainda ter condutas que haja uma junção dessas duas. Então, eu aceito um contrato que está acima do valor do mercado, eu sei que está acima do valor do mercado, e em forma disso, eu negocio com o fornecedor uma forma de receber algo em troca do aceite desse valor acima do mercado. Temos ainda o seguinte: a fiscalização e prestação de contas. Secretaria beneficiada, por exemplo, por transferência fundo a fundo, não presta contas do valor aplicado em, um exemplo, um policiamento comunitário e tenta ocultar contratos irregulares. Ou seja, isso é previsto e está lá descrito que eu tenho que fazer a fiscalização e a prestação de contas. Todo recurso repassado eu tenho que trazer de forma transparente. Observância de leis e regulamentações. O gestor, por exemplo, autoriza a compra de viaturas sem observar exigências legais do edital, ou libera recurso antes da documentação exigida. Eu tenho que observar as leis e regulamentações. O que é que a lei fala para a aquisição desse determinado produto? Quais são os ritos legais que eu tenho que estar observando? Então, isso é uma obrigação do gestor, uma obrigação de quem está trabalhando com o recurso. Muitas vezes, a assessoria do processo, assessoria do gestor, assessoria da pessoa que é responsável por fazer essa gestão, tem que estar atento às exigências legais para que não venha infringir a lei. Quando a gente fala em recurso, transpasse desse recurso,
nós temos aí um tópico que é o Fundo Nacional de Segurança Pública, FNSP. Exemplo, a Lei 13.756 de 2018, ele traz alguns requisitos de governança e transparência. Para garantir a integridade na gestão, o Estado só recebe recurso, fundo a fundo, após demonstrar que existe um conselho atuante, fiscalizador das decisões e que os recursos ficam segregados em conta exclusiva e não se misturam a outras verbas do orçamento. Então, aquele recurso que veio destinado, por exemplo, nessa Lei 13.756, que trata sobre a segurança pública, o Estado ele tem que demonstrar que existe uma equipe, existem pessoas que estão capacitadas e pessoas que têm a preocupação em fazer a aplicação desse recurso de forma assertiva a qual ele foi destinado. O plano de aplicação, critérios claros e prestação de contas. O Estado ele apresenta um seu plano anual, contendo objetivos, metas, prazos e projetos detalhados para o uso dos recursos. Posteriormente, publica nos portais de transparência com dados e gastos apenas conforme o previsto, permitindo o controle social e o acompanhamento por órgãos de controle. Então, observa que a lei ela já traz essa preocupação de legislações que trabalhamos anteriormente. Eu tenho que ter essa preocupação em mostrar como foi, quais foram os objetivos, quais são as metas, fazer uma gestão de risco de forma eficiente. Ela traz ainda uma segregação e rastreabilidade dos recursos. No Estado, todo recurso fundo a fundo permanece em conta bancária específica e a sua movimentação ela é registrada de forma rastreável, evitando desvios ou uso ilícito desse recurso. Obrigações de uso em finalidade específica, a proibição dos desvios. Então, o Estado não pode usar um recurso, por exemplo, desse transpasse, dessa transferência do recurso, para pagar salários atrasados, contratar pessoal ou quitar encargos previdenciários. Ou seja, o recurso ele é destinado a uma finalidade. Eu não posso desviar esse recurso, por mais que exista a necessidade, eu não posso fazer isso. Outra coisa são bloqueios e sanções em casos de irregularidade. Foi constatada uma irregularidade. Os auditores identificaram que houve um uso indevido dessa transferência. O Ministério ele pode bloquear imediatamente o saldo da conta estadual, impedindo novas retiradas até que haja a regularização desse processo que foi feito de forma errônea. Prazos, apresentações e relatórios de controle. O Estado envia à União relatórios detalhados sobre o que foi feito com o recurso fundo a fundo, apresentando planilhas, notas fiscais, os contratos realizados e evidência dos resultados alcançados. Observa nesse ponto a importância de termos evidências no processo, a importância de termos tudo registrado, a importância de qualquer utilização desse recurso tenha um registro, tenha atas, tenha editais, tenha critérios. Ou seja, isso vai trazer uma segurança para o gestor e quem gerencia esse recurso. Bom, existem alguns tópicos na legislação estadual que vêm falar sobre isso. Vou trazer alguns aqui para que a gente possa discutir sobre ele, sobre esse tema importante que é o compliance. Na Constituição do Estado de Alagoas, ele traz alguns princípios fundamentais de administração pública. E ele traz lá aquele princípio da Constituição Federal, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios estão explícitos, obrigatórios para toda a atuação do poder público, inclusive em processo de repasse de recursos. Controle, transparência e prestação de contas. A Assembleia Legislativa tem essa função de fazer esse controle, de fazer essa verificação, controlar, cobrar do serviço público, e os tribunais de contas que têm por finalidade essa função de verificar e controlar todos esses recursos.
Autonomia e dever e responsabilidade dos gestores. Responsabilidade do governador, vice-governador, como também os secretários de Estado, fazer essas verificações, fazer esses acompanhamentos. Será que esse recurso está sendo aplicado de forma correta? Será que dentro da minha gestão está tendo uma preocupação dos meus servidores, dos meus colaboradores, como esse recurso está sendo aplicado? Está sendo seguido o rito legal? Participação social, transparência e controle social. Prevê mecanismo de acompanhamento e participação da sociedade nas ações legislativas que podem abranger comissões especiais de acompanhamento de repasses de recursos e sua aplicação. Então, fazendo o fechamento desse tópico fundamental, que é a legislação dentro do serviço público, é fundamental que o gestor, é fundamental que quem controla esse recurso tenha essa preocupação com a integridade, tenha essa preocupação com o serviço público. Então, convido a vocês agora a fazerem a leitura do material de apoio, consultar as legislações específicas, porque toda essa preocupação vai trazer para a sociedade uma segurança, vai trazer para a sociedade uma garantia de que o recurso está sendo aplicado naquela finalidade e para aquele objetivo ao qual foi calculado. Um tópico importante é estudar gestão de risco. Ele é fundamental para a nossa boa governança. Até o próximo vídeo. Agradeço a atenção de todos vocês.